Bom dia, meu nome é Arthur Godoy Piva e vamos falar sobre acidente de petróleo no Brasil. O objetivo desse trabalho é falar um pouco sobre acidentes com derramamento de petróleo que aconteceram no Brasil entre os anos de 1975 e 2025, observando um pouco a evolução no tempo e os efeitos relacionados a esses acontecimentos, né, com contextos políticos, econômicos e tecnológicos, né. Essa base de dados reúne registros anuais de acidentes, com destaque para os anos em que houve maior concentração de eventos. Para complementar a análise, foram consultadas fontes históricas como jornais e revistas. Então, vamos falar um pouquinho sobre os dados que a gente tem. Falando sobre primeiro os impactos, os ambientes impactados, né? Dá para ver que entre os anos 75 e 2025, nós tivemos um número muito parecido de impactos de vazamentos em ambientes terrestres e ambientes marinhos, sendo os ambientes terrestres 22 casos e os marinhos 24, né? Um número muito perto um do outro, mas isso não prova, né, que são impactos iguais. Afinal de contas, os ambientes marinhos, como recifes de corais, estuários, manguezais, são muito mais impactados e têm uma recuperação muito mais lenta do que os terrestres, que geralmente acontecem em refinarias, né, em locais já onde acontece esse trabalho. Geralmente são vazamentos de oleodutos em terra. Porém, o impacto ambiental terrestre também ocorre, podendo atingir lençóis freáticos, solos agrícolas, cidades, né? Mas o impacto marinho geralmente tem uma recuperação muito mais lenta do que o impacto terrestre, né? Esse é o nosso gráfico que estamos utilizando, né, que mostra os casos de acidente entre 1975 e 2025. Vamos separar por partes, né? Começando primeiro pelas décadas de 70 e 80. Para falar sobre a exploração de petróleo no Brasil, é bom sempre a gente começar pela década de 40, onde teve o começo de um movimento chamado Petróleo é Nosso, né? Na época do presidente Getúlio Vargas, que foi muito criticado por ter uma política de não explorar o nosso petróleo e não deixar ninguém explorar. Ou seja, o petróleo não era explorado nem pelo governo do Brasil, nem por outras instituições privadas, né? Então nós tivemos esse movimento tanto popular quanto política para poder começar a exploração do nosso petróleo, né? Isso acabou numa vitória da população, onde em 1953 foi fundada a Petrobras para poder explorar esse petróleo, né? Nos anos seguintes, então, nós tivemos uma fortificação da Petrobras, o começo dessa exploração do petróleo, né? A partir dos anos 70 e 80, nós tivemos um problema, né, na categorização desses acidentes, pois estamos na época da ditadura militar. Então, muitos dos acidentes que aconteciam eram censurados pelos militares, né? Então, as notícias, todas elas passavam pelo crivo da ditadura. Então, muitos dos acidentes a gente não sabe exatamente o quão grave eles foram, nem os impactos que eles tiveram, né? E nem qual foram as medidas que o governo tomou. A gente não tem uma certeza do que aconteceu. Mas nós tivemos ainda alguns impactos que saíram na mídia na época, né? A gente tem uns pedaços de jornais aqui, né? Onde tivemos vários vazamentos de oleodutos, né? Tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto na cidade de São Paulo, né? Nós tivemos vazamentos de navios da Petrobras na época. Aqui temos algumas imagens, né, no reparo do oleoduto do RPBC, né, que teve um vazamento de óleo. Outro na praia de Bertioga, onde teve um vazamento de mais de 2,5 mil metros quadrados de óleo. Já nos anos 90, né, existiu uma sequência grande de acidentes, principalmente por começar a ter uma exploração maior do petróleo, né? Foram grandes vazamentos offshore, né, e alguns rompimentos de oleodutos também, e alguns acidentes menores, só que de forma repetida, né? Esses acidentes foram o começo de uma criação de legislações para aprimorar os órgãos de fiscalização, né? Implementar formas de mitigação e de novas multas para poder diminuir essas atividades, né? Aqui nós temos alguns vazamentos grandes da época, né? Como do navio petroleiro grego que afundou, que na verdade encalhou, né, no campo de Albacora, que derramou 214 quilômetros da costa, né? E do navio Penélope, que também foi considerado um dos maiores vazamentos da história do Brasil de petróleo. Já nos anos 2000, né, com o governo do Fernando Henrique Cardoso,
houve um grande avanço da privatização, pois a Petrobras perdeu o monopólio que ela tinha no Brasil, né? E foi criada a Agência Nacional de Petróleo. Então o petróleo não ficou mais só na mão da Petrobras, ela ficou maior parte na mão da Petrobras, mas de empresas internacionais. Isso teve uma, digamos, uma corrida do petróleo, né? Onde várias empresas vieram para o Brasil para poder explorar o petróleo daqui, de forma não vigiada da maneira correta, fazendo de maneira apressada. E isso gerou um impacto gigantesco. E grandes quantidades de petróleo foram derramadas nessa época, né? Se a gente voltar no nosso gráfico aqui, a gente vê que entre 95 e 2005, né, que foi mais ou menos a época ali do mandato do Fernando Henrique Cardoso, teve um pico gigantesco, né, de acidentes com derramamento de petróleo. Essa imagem aqui é uma imagem daqui do Brasil, né, desse pássaro coberto de óleo, foi feita aqui no Brasil, de uns grandes acidentes que teve na época, né? Aqui nós temos algumas manchetes de jornais, né? A do pássaro foi esse vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo da Reduc, né? Essa imagem embaixo foi o oleoduto que acabou sendo danificado, que causou esse vazamento. Nós também tivemos um grande vazamento de uma refinaria no Paraná, que sujou totalmente o rio, né? A gente vê essa é a imagem do rio Paraná, coberto de óleo, né? Já nos anos de 2010, com a chegada dos governos do PT, né, no Lula 1, Lula 2 e o governo da Dilma, né, eles foram muito marcados pelo fortalecimento das instituições fiscalizadoras, né, sendo o IBAMA, o ICMBio, né, um maior cuidado com o meio ambiente, né, o Brasil na época ficou conhecido como um país que começou a se preocupar mais com o meio ambiente, começou a preservar mais suas fontes ambientais, né, e com o Programa de Aceleração Nacional, o PAC, né? Com esses programas, houve uma melhora nessas infraestruturas, né? Foi caindo drasticamente o número de acidentes, mas não significa que não houve acidentes. Ainda tivemos um ou outro, né? O mais conhecido foi em 2011, com o vazamento da Chevron, que causou manchas de óleo na bacia de Campos, né? Temos aqui a imagem. Já em 2020, com o impeachment da Dilma e o começo do governo Bolsonaro, né, nós tivemos um movimento gigantesco, tanto de privatização de maioria das instituições públicas, como um desmonte das instituições fiscalizadoras, né? O IBAMA foi cortado mais da metade do investimento para o IBAMA, né? Então, nós tivemos uma abertura para o capital privado internacional, nós tivemos enfraquecimento de políticas ambientais, com aumento de poluição, de desmatamento, de queimadas na época, né? Isso resultou em um grande número de vazamentos de óleo, mas a gente vê, se a gente voltar no gráfico, eu vou voltar aqui para ver, não teve um aumento nessa época. Por quê? Primeiro, né, as melhorias de infraestrutura já tinham acontecido, as melhorias tecnológicas do governo PT continuaram, né? Então a gente já tinha uma segurança maior na exploração desse petróleo, principalmente no pré-sal, que foi descoberto durante o governo PT. Mas porque também, como não tinha uma fiscalização, acabava que os vazamentos de petróleo não eram quantificados, né? Eu acho que isso é muito marcado, eu lembro muito bem, acho que a maioria de que está vendo isso também, de manchas de óleo que apareciam misteriosamente, principalmente no litoral do Nordeste, chegaram a afetar 130, mais de 130 praias, 61 municípios, que até hoje não teve uma investigação, né? Não sabe, a resposta do governo foi extremamente lenta, né? Até hoje a gente não sabe o que causou essas manchas de óleo, nem o impacto geral que essas manchas de óleo causaram ao meio ambiente, né? Então, aqui o gráfico, que é a parte principal do nosso trabalho, mostra assim que quando há uma exploração maior do nosso petróleo, há um aumento de chances de acontecer desastres, né, e acidentes com petróleo, mas também que muitas vezes acontecem acidentes, mas que não são relatados, né? Esse a gente sabe que aconteceu porque as manchas apareceram no litoral, na praia, né? E as pessoas começaram a ver. Mas quantos não apareceram? Quantos durante a ditadura militar não foram censurados? A gente nunca ficou sabendo, entendeu? Encerro aqui minha apresentação. Muito obrigado.